Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael Human, diretor da Clínica Human. E a live de hoje, o tema serão, na verdade, as cirurgias de ATM, os procedimentos cirúrgicos que são possíveis de nós fazermos para poder gerar uma saúde tanto da articulação quanto do rosto, para que as pessoas possam sorrir, possam mastigar, possam ter mais qualidade de vida. Para isso eu convidei o Dr. Thales, um cirurgião da equipe, para que nós possamos conversar um pouco sobre a fase cirúrgica da disfunção da ATM. Tudo bem, Thales? Tudo bem, Rafa? Boa noite. Boa noite, Boa pessoal que está noite. assistindo a gente. Como é que vocês estão? Tudo certo? E esse Boa noite, projeto... Winter. E o Inter também está latindo, meu cachorro. Ele está aqui, está com a corda. Vem cá, cachorro, vem cá. Oi para você, aqui, ó. Esse é o Inter. Boa noite, Winter. Então, pessoal, a ideia desse conjunto de lives são para nós um bate-papo com especialistas, para que nós possamos desmistificar alguns temas referentes à área da cirurgia, deixar todo mundo mais tranquilo referente a quais são as indicações, o que são as cirurgias, como que a gente faz, aonde que a gente foi buscar o conhecimento para conseguir realizar esse tipo de cirurgia que nós fazemos, né, Thales? Com certeza. Eu acho que é muito interessante porque o pessoal acredita que você já vai direto para a prática, mas eu posso falar pela experiência minha. Eu estudei mais de 8 meses antes de assistir a minha primeira cirurgia de ATM. Então, não é uma coisa assim que você vai como curioso. E tem uma curva de aprendizado muito interessante, que você cada dia vai pegando uma coisa diferente. Então a prática ela vai vindo à medida que você consegue associar o seu conhecimento teórico dos livros, com os grandes professores, com os grandes mestres, ao problema que o paciente vai relatar para você na consulta. Então essa que é o grande desafio de a gente conseguir criar um meio de conseguir utilizar a ciência para promover qualidade de vida na vida dos nossos pacientes, para eles conseguirem mastigar com qualidade, para eles conseguirem abrir a boca da forma que eles têm a vontade, que eles já faziam e que eles possam também comer. É o mais importante, que são as queixas que a gente apresenta e, além de tudo, diminuir a dor. Sim. Sempre que a gente tiver essa queixa apresentada durante as consultas. Então é sempre um desafio muito interessante. E normalmente é um caso que o paciente sempre tem muita coisa para falar e a gente acaba sempre muito com os ouvidos dispostos a escutar o que ele tem para dizer. Que a partir disso a gente consegue entender o problema e buscar a melhor forma de resolver. É verdade. Uma coisa que um dos professores já me falou que fez muito sentido é que existem muitos cursos de oratória, né, para você falar bem, se empoderar da voz, mas falta curso de escutatória, né, de você aprender a escutar o que a pessoa tem a dizer, né? Esse é um dos Exatamente. desafios. E nos casos das cirurgias de ATM, a parte da escutatória, de ouvir o que a pessoa tem para dizer, diria que é mais de 70% do tratamento. De você parar, ouvir o que a pessoa tem a dizer com total concentração e atenção no que a pessoa está dizendo. E não simplesmente você esperar só a sua vez de falar, né? Você ouvir o que a pessoa tem a dizer, para ela se sentir acolhida. E o Exatamente. acolhimento é 70% de todo o tratamento. É muito verdade isso, porque provavelmente você recebe esse feedback mais do que eu, porque eu aprendi isso com você. Mas é constante. O paciente no final da consulta fala: Nossa, eu falei bastante na consulta. Eu falo: porque eu preciso entender o que você tem. O que precisa fazer, muitas vezes a gente sabe. A gente Sim, supõe, mas a gente precisa entender o que ele tem pra gente sanar a dúvida, pra gente sanar o problema. Até porque a gente não vai tratar uma articulação isolada. A gente vai colocar a não. articulação na mesa de cirurgia e vai tratar. A gente vai tratar o paciente inteiro, então desde o fio do cabelo até a ponta do dedão. A gente precisa entender ele como um ser humano integral, composto por sistemas, e dessa forma a gente conseguir fazer um bom tratamento. Também criar um vínculo e passar um meio de confiança para o paciente. Ele não vai sentar, optar por um tratamento, se dispor a um tempo da vida dele com uma pessoa que ele não confia. Então a gente também precisa passar essa confiança para que ele consiga criar na nossa pessoa uma credibilidade para confiar o seu tratamento, o seu problema, para que a gente possa ter essa opção de tratá-lo e sempre que possível resolvê-lo de forma integral. Então, é muito interessante essas queixas e você sabe muito bem isso.
a grande maioria dos casos que a gente recebe hoje são casos que já passaram por 3, 4 profissionais e acabaram, infelizmente, em não tendo uma boa solução ou não foram diagnosticados. Então a gente acaba sendo o fim da linha, sendo a ponta da lança muitas vezes. Então É, acaba tendo esses desafios. e a gente sabe que os problemas em articulação, em dores, eles estão diretamente relacionados com estresse, com ansiedade, com medo e controle de hábitos, né? Uma coisa muito recorrente, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de estresse, de tudo que a gente está vivendo, as emoções tendem a oscilar muito, né? E isso vai gerar uma sobrecarga muscular, uma sobrecarga de apertamento de dentes ainda mais elevada, e tanto a musculatura quanto a articulação acabam sofrendo muito mais com isso. E esse sofrimento ele vai se mostrar, vai desembocar no nosso consultório, né? Com as pessoas que a gente atende. Conforme a gente vai atendendo essa quantidade gigante de pessoas com dor, é interessante o caminho que as pessoas acabam fazendo até chegar na gente, né? Eles passam no neuro, passam no otorrino, passam no clínico geral, passam no cardiologista, passam no ortopedista, para depois vir no bucomaxilo. Sendo que a dor é na face, né? Se eles podiam ter pulado essa peregrinação toda, né? Com tantos especialistas, né? Não é verdade? Acho que hoje é muito, eu sempre falo para os pacientes, é muito difícil alguém vir diretamente procurar a gente. Se ela vem diretamente procurar por duas coisas, ou ela tem algum parente ou amigo que já aconteceu e já falou para ela ir direto, ou Uhum. ela pesquisou na internet e viu que, opa, é isso que eu tenho que ver. Porque a vasta maioria realmente vem o papel encaminhamento do colega otorrinolaringologista, muitas vezes Uhum. até do ortopedista. Eu tenho um colega ortopedista que atende comigo na pronta emergência, ele fala, meu, às vezes me ligam para o paciente está com esse problema, mas não sou eu, mas não é osso. Sou, mas eu trato os apêndices do corpo humano, as extremidades, não é bem essa parte que eu vou resolver. Então, realmente, é muito mais comum eles serem procurados, porque em si a gente trabalha numa especialidade que, primeiro, o nome já é difícil de dizer, são poucos os pacientes que acabam acertando o nome. Sim. Segundo, a grande maioria não sabe realmente qual é a parte que a gente atua. É uma formação médica, uma formação odontológica, uma coisa nada a ver. Então, eu acredito que está mudando bastante isso já. A gente está com alguns veículos de mídia, as entidades de ordem trabalhando para a gente conseguir difundir o nosso trabalho para a população. Mas ainda é muito comum do paciente sentar na sua cadeira e não entender muito o que você tem que fazer para ele. E a Uhum. partir do momento que ele vai tratando, ele vai entendendo e alguns pontos vão sendo ligados durante o tratamento. Mas a parte de estresse, privação de sono, é uma coisa que a gente está vendo que a pandemia está desregulando todo mundo, não tem ninguém que está conseguindo ficar tranquilo nessa época, porque quem não, ou o pessoal não está trabalhando ou está trabalhando a mais. Então, você acaba tendo os extremos nessa região. Então, o corpo humano acaba, às vezes, muitas vezes, falando, e uma parte dele falar é você ter esses sintomas na articulação, muitas vezes, ou também na parte da cervical, quem sabe também tem bastante relatos dessas coisas de picos de estresse e privação de sono, também com a má postura. Sim. E assim, é interessante a gente comentar um pouco, esse é um dos propósitos dessas lives, né? É transformar o que para a gente é normal e rotina de atendimento, para que o grande público possa acompanhar e possa aprender um pouco mais sobre o que é isso. Como tudo na medicina, que a gente faz o diagnóstico precoce, faz o tratamento rápido, o pós é muito mais simples, é muito mais fácil. E o principal, a pessoa não precisa sofrer tanto até chegar no profissional que vai resolver o problema dela, né? Exatamente isso. Isso é muito real, né? Sim. E a gente encara isso cotidianamente. O diagnóstico precoce é o que vai. Isso para tudo, né? Não tem uma fórmula. Para todas as coisas ele vai promover uma melhor qualidade, você vai conseguir ter uma efetividade muito superior. Tinha um professor meu que sempre falava isso. A dor, se ela começou a menos de 15 dias, a chance de a gente resolver ela é imensa. Agora você vai tratar alguma dor que já acontece há mais de 2, 3 anos, a gente já começa a ter alguns trabalhos Mais um pouquinho difíceis. mais difíceis de ser executados. E uma das coisas que vai limitar muito a qualidade de vida das pessoas é a dificuldade para comer, é a dificuldade para beijar, é a dificuldade para falar, porque essa musculatura toda inflamada, é a nossa articulação que fica próximo aqui do ouvido, também inflamada, ela vai ter toda essa dificuldade de relacionamento, né?
E a gente Exatamente. soma com tudo isso no período de pandemia, que está todo mundo mais restrito em casa, fazendo home office. O pessoal que está fazendo home office está sendo herói, porque as casas não estão preparadas para ser um escritório, né? É cachorro passando, é filho correndo, esse tipo de coisa é rotina, né? E a pessoa tem que se manter focada, ter a disciplina para isso. Ela vai acabar descontando nos dentes, apertando muito mais a boca, e as dores são muito mais Exatamente. comuns e muito mais recorrentes. E hoje em dia, através da telemedicina, a gente consegue atender as pessoas até à distância. Isso já foi regulamentado pelo conselho, né? A gente consegue fazer uma escuta ativa, fazer um diagnóstico, pedir alguns exames através de aplicativos, através de telechamadas, né? Acredito que nesse ponto da pandemia, muita gente acabou abrindo a cabeça para essa parte desses avanços tecnológicos e quem já utilizava expandiu, né, os horizontes, porque hoje você está conseguindo atingir uma população que normalmente você não atingiria, normalmente algum paciente do interior ou alguma região um pouco mais afastada aqui da parte metropolitana de São Paulo vai acabar conseguindo ter um atendimento com você via distância, te olhando, te enxergando, entendendo o que está acontecendo e sendo escutado de uma forma que às vezes não ia conseguir encaixar nas rotinas. E realmente, esse pessoal que está fazendo home office é uma coisa muito complexa, porque a maioria do pessoal estava condicionada a preencher o seu trabalho durante um período. Então, vamos supor, eu entro às 8, eu finalizo o meu turno às 17. Então o pessoal está trabalhando de casa, então muitas vezes ele não sabe a hora de parar, então acaba tendo aquela dificuldade psicológica de você entender o que é descanso e o que é zona de trabalho. Então isso está sendo um desafio muito grande, a gente está enxergando que está tá apresentando essas dificuldades durante o dia a dia e o paciente acaba tendo esses relatos. E o que a gente precisa também trabalhar em alguns pontos é orientar o que a gente pode para a correção desses hábitos, principalmente desse apertamento de forma involuntária. Porque o É pessoal às vezes isso. está muito condicionado a pensar no ranger dos dentes, do barulho, essa parte auditiva que acaba chamando a atenção. Muitas vezes Uhum. você mesmo com a boca fechada, apertando os dentes, isso acaba aplicando uma carga de uma forma absurdamente grande, que ao longo do dia isso vai fazer diferença. E alguns pacientes que você começa a orientar isso nas consultas, eles vêm no retorno e falam, realmente, eu acabei percebendo isso, estou trabalhando para corrigir e eu vejo alteração, vejo melhora, vejo mudança no meu quadro. Isso é muito legal porque muita gente não presta atenção nisso, muitas vezes algumas pessoas não orientam isso, mas a gente vê que se for aplicado de uma forma precisa, uma forma correta, faz diferença. Promove qualidade de vida. E é um método não invasivo também, que vai somar com as outras coisas que a gente pode ter na consulta e no tratamento para melhorar isso. Uhum. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes com dor não são cirúrgicos, né? Sim, Uma porcentagem de 10 a 20%, vindo um número bem alto, seriam algum tipo de indicação de um procedimento mais invasivo. Então, se você for pegar de cada 100 pessoas, 80 a gente consegue resolver através de uma escuta ativa. Uma coisa que eu uso muito na clínica, você já viu utilizando, é a parte de meditações, que eu sim, vou fazendo algumas meditações junto com o paciente para ele relaxar, para ele poder acessar esses recursos que ele sempre teve dentro dele e aprender a observar o próprio corpo. Eu falo que esse processo é de permitir que o corpo desperte, né? Você saber que o corpo está aqui. Às vezes a gente fica tão correndo no nosso dia a dia que a gente nem percebe que o corpo está ali. A gente fica tanto aqui no plano da mente, dos problemas, de tudo que a gente tem que resolver no nosso dia a dia, que a gente acaba se desconectando do corpo. E o corpo é que nos permite andar. Ele que vai dar o sininho que tem alguma coisa com problema, né? Ele vai, quando você está sobrecarregado, primeiro vai estourar no físico, né? E sim. depois vão vir as outras consequências do processo. E esse conjunto de meditações que eu vou fazendo com as pessoas tem um resultado realmente surpreendente. Eu já peguei casos de pessoas que chegam chorando na clínica de dor e na sessão seguinte eles já conseguem resolver boa parte dos problemas através simplesmente de alguém dar um caminho para ela, né? Essas são as meditações. Eu vou pedindo para as pessoas imaginarem alguma coisa e conforme elas vão imaginando, o processo no corpo vai acontecendo.
Exatamente. E acho que isso muito também vai do fato de você, às vezes, mudar o foco da pessoa pro problema para tentar que ela coloque o seu corpo no modo de descanso, dizendo de um modo mais simples, Uhum. para às vezes deixar também alguns pensamentos ruins de lado, as preocupações, e você permitir que você tenha alguns momentos, alguns minutos de relaxamento, que a gente sabe que isso faz uma diferença brutal. Você pega uma pessoa que está de férias, ou nessa época de final de ano, que normalmente o pessoal costuma viajar, ter festas, é uma época que a gente tem pouca incidência desses problemas. Sim. Então, essa parte emocional, essa parte tanto social também, a gente sabe que muita gente está sendo privada de ver os amigos, a família, e tem uma influência muito grande. Então, esses pontos que também muitas vezes precisam ser trabalhados. Sempre pensando no ser humano na parte biopsicossocial, não é pensar nele, é só a dor. Então vamos fazer o quê? Beleza, o cara que não tem dente não tem esse problema? Não, a gente sabe que não é isso que acontece. Muito pelo contrário, ele tem até mais problemas, por diversos outros fatores desencadeantes, por já um mau posicionamento da região da mandíbula, por ser um problema muitas vezes mais cronificado. Então não é um problema assim, tira o dente que resolve. A gente tem outros métodos que vão resolver realmente. Isso não vai resolver de forma alguma. Muitas vezes vai até piorar o caso, porque a gente sabe que isso não é dor de dente. Sim, Isso é é uma causado dor na por... face, né? Tem um conjunto de Exatamente. fatores, né? Não só, Uhum. não é apenas, não é só articulação também, como a gente está falando desde o começo, né? É uma série de coisas que são envolvidas nesse tratamento. Sim. E até o hábito de apertar os dentes é um hábito inconsciente, né? A gente consegue, através de treino, observar quando a gente está fazendo esse hábito, né? Com Através da certeza. auto-observação do corpo. Uma coisa que eu faço com os nossos pacientes é pedir que eles comprem bolinhas de aquelas adesivos coloridos para poder Uhum. espalhar pela casa. Quando eles vão olhando para aquela bolinha colorida em algum lugar da casa, eles vão se lembrando de olhar para a boca, olhar para o rosto e soltar um pouco a musculatura do rosto e parar de apertar esses dentes e relaxar. E eu vou oriento isso muito, porque tudo que a gente faz como hábito, e você faz isso o dia inteiro, é uma tendência a nossa mente ficar programada para aquilo, e durante a noite, quando a gente não tem a proteção da consciência, a gente continua fazendo e tem uma tendência desse apertamento de dentes e diminuindo, e você controlar a parte do bruxismo, Sim. através desse conjunto da obra. É muito interessante esse método, porque ele é extremamente visual e simples de ser utilizado. E o que eu acho interessante também, muitas vezes eu faço, eu associo, tem um aplicativo, tipo, hoje que é bem, muitas vezes muitas pessoas já conhecem, outras pessoas ainda não conhecem, chama Desencoste os Dentes. Ele tem Uhum. disponível multiplataforma e ele vai emitir alertas sonoros, ou ele vai vibrar o seu aparelho a cada X período de tempo determinado, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, vai ter as configurações para você lembrar de desencostar os dentes. E você posicionar a sua mandíbula num ponto de relaxamento. E muitas vezes você não está nem olhando isso. O que Sim. acontece muitas vezes também? Doutor, não tem espaço no meu celular. Fala assim, tudo bem. A gente tem outro método que a gente pode utilizar junto com isso, que são o quê? Programar alarmes no celular. Uhum. Programa um alarme a cada 1 hora, escreve, desencoste os dentes, beba água, porque isso você vai lembrar de Uhum. pelo menos durante 2 a 3 minutos você relaxar, colocar a língua entre esses dentes. Por quê? Muita carga, é igual eu gosto de usar sempre um exemplo. Você colocar uma, uma mochila, colocar nas costas, e eu colocar 3 caixas de suco de 1 litro, fica pesado? Fica. Dá pra andar? Dá. Se eu pedir pra percorrer a Avenida Paulista, ida e volta 3 vezes, dá, até dá. Na hora que você tirar, você vai sentir a musculatura das suas costas sendo um pouco contraída, repuxando. Então, muitas vezes é o que acaba acontecendo. Você acaba exigindo tanto da musculatura da face, da musculatura mastigatória, com com muitos movimentos de pequena carga, que ao longo do dia você vai ter essa diferença. Então, você às vezes promovendo esse relaxamento, não colocando a sua articulação recebendo uma pressão mastigatória exagerada ao longo de muito tempo, você consegue promover com que esse músculo tenha uma diminuição da carga e você tenha menos pontos de dores também. E isso dá uma diferença muito grande mesmo. Não no primeiro dia que você vai fazer isso, é óbvio. Mas ao longo da primeira semana, da segunda semana, a diferença ela já é muito notável. Sim. Até uma outra metáfora que eu conto para os pacientes é que aqui tem músculo, né? Igual toda parte do corpo. Sim.
Lembra daquele dia que você correu, que você brincou, que fez muito exercício e os músculos das pernas começaram a doer? É o mesmo processo. Você está correndo, está exercitando tanto a musculatura da boca que está inflamando e está doendo. E aí que nós vamos chegar nos casos que são cirúrgicos, né? Naqueles casos que o desgaste articular e a sobrecarga foi tamanha que a articulação começou a mudar de forma, ela começou a perder aquela posição que era natural. Aqui a gente coloca muito a parte óssea, né, que seria a mandíbula, a parte do crânio, que vai fazer a estrutura da mandíbula, e o disco articular, que é o amortecedor entre o osso com o osso. E é esse disco articular que a gente vai observar, por exemplo, através das ressonâncias magnéticas, para ver como que ele está, se ele está inflamado, se ele está degenerado, se ele está... O que é degenerado? Ele começa a perder a forma e mudar de posição. Em alguns casos, né, ele vai mudar tanto de forma e tanto de posição que a pessoa chega no nosso consultório sem conseguir abrir a boca, né? Com a boca tentando abrir não consegue. Essa pecinha que está fora do lugar que está causando todo esse problema. Não, essa parte é muito bonito o nosso tratamento, mas para o paciente acaba sendo uma jornada, né, uma odisseia, porque normalmente ele vem já evoluindo de alguns meses, de algum tempo, com muita dor, com limitação de abertura de boca. Aí ele fala de um dia para o outro, ele não consegue mais abrir a boca. Ele não consegue colocar uma colher na boca dele. Ele simplesmente acorda pela manhã e não consegue escovar os dentes. Então, a gente fala, nossa, como é que a gente vai tratar? Então, normalmente, esses são casos que já têm uma evolução um pouco mais complexa, que já são casos que já acontecem há mais tempo, que muitas vezes não estão apresentando um bom sucesso com a terapia conservadora e com a terapia não cirúrgica. Nesses casos, é utilizada a ressonância magnética para que a gente possa avaliar o paciente de uma forma integral, avaliando dentro da articulação, associando com o nosso exame, para que a gente possa avaliar se há necessidade de uma intervenção cirúrgica. E também dentro da intervenção cirúrgica, sempre optando por uma cirurgia sempre que possível um pouco menos invasiva, através de óticas, que a gente coloca através da tela do computador, nós conseguimos enxergar o desarranjo, a grosso modo dizendo, fazendo uma troca de óleo, removendo estruturas que estão dentro da articulação, que a gente chama de aderências, que é como se fosse um véu puxando esse disco, que o Rafael comentou aqui, numa posição errada. A gente tenta promover com que esse disco ele tenha uma movimentação adequada, para que ele consiga ter essa recuperação de uma forma um pouco mais sadia, sem que você precise manipulá-lo de uma forma extensa. Isso obviamente em casos mais simples. A gente sabe que alguns colegas aqui vão falar, mas existem casos que você precisa mexer na parte do disco, existem, mas a grande maioria dos casos, graças a Deus, ainda não são esses. Esses casos são a grande minoria, porém necessitam de um tratamento um pouquinho mais invasivo e um pouco mais complexo do que essa parte um pouco mais comum que a gente está dizendo agora. E aqui a gente vai sempre do mais simples para o mais complicado, né? Nunca o contrário. Que no primeiro passo a gente vai tratar com uma conversa, depois com uma placa de mordida. Se esse procedimento, a inflamação já está um pouco maior, um procedimento que a gente chama de artroscopia, né? Que você explicou que nada mais é do que a gente promover a limpeza dessa articulação para que o movimento do osso, da articulação, possa acontecer de uma maneira fluida, de uma maneira leve. E a gente coloca um medicamento aqui dentro, né? Que é o ácido hialurônico, que é para promover a lubrificação dessa junta, dessa articulação. Como se fosse o joelho da boca, né? Para a pessoa conseguir abrir e fechar a boca de uma maneira mais tranquila. E até os casos cirúrgicos, né, como esse da artroscopia, são 2 furinhos. Um furinho por onde a gente olha e o segundo furinho por onde a gente trabalha. E a gente vai também, novamente, do simples para o complexo. No primeiro momento, a gente trabalha com a lise e a lavagem, o que é o nome complicado para uma coisa muito simples. A gente vai lavar essa região, muitas vezes com 1 litro de soro, essa região, para lavar toda essa inflamação que foi acontecendo, por esse apertamento de dentes, pelo estresse, pela ansiedade que foi oscilando, que foi alternando, e ficou danificando tanto essa articulação. Se esse procedimento, e a gente consegue ver isso pelo computador, essa é uma das belezas dessa artroscopia. O que é uma articulação? Ela tem quase o tamanho da articulação do dedo. A gente trabalha com uma tela de televisão de 20 polegadas, completando a tela inteira. Então a gente amplia a articulação de uma maneira
bastante significativa. Quando a gente amplia dessa forma, a gente consegue ver detalhes que normalmente a gente não consegue ver a olho nu. A gente consegue ver essas pequenas aderências que estão limitando o movimento dessa articulação. E uma coisa interessante da articulação é que quem nutre, que vai trazer comida para essa articulação, que vai trazer nutrientes para a articulação, é o próprio movimento. Se o movimento está prejudicado, é uma tendência que essa articulação inflame cada vez mais. Então, quanto mais movimento a gente conseguir na articulação, quanto mais simples e quanto mais fluido for esse movimento, mais nutrientes vão chegar para ela e a probabilidade dela se tornar uma articulação mais saudável e com mais mobilidade aumenta muito, é muito significativo. Então, nós fazemos, no primeiro passo, a visualização, a artroscopia, de olhar o que está acontecendo ali dentro. Lavamos a articulação com uma maneira bastante abundante. Localizou algum movimento, esse disco articular está numa posição não ideal, aí a gente parte para uma artroscopia operatória. É um outro processo que a gente faz dentro da mesma cirurgia. A artroscopia operatória, a gente consegue reposicionar esse disco articular, em alguns casos, fazer uma sutura desse disco articular para que ele possa entrar na posição correta. Falando de uma maneira bem leiga, a gente consegue dar um ponto, dar um nó nesse disco articular e puxar ele na posição correta, para que quando o osso estiver se movimentando, ele vai se movimentando junto com o osso. E aí ele vai voltar a se movimentar, ele volta a se nutrir, e a probabilidade de um sucesso da cirurgia é muito grande, né, Thales? Exatamente. Vou responder uma pergunta aqui que a Cíntia fez um pouco antes. Cíntia, muitas vezes eu indico a fisioterapia até antes do procedimento já também. Para ele já começar a realizar a fisioterapia antes e depois continuando após o procedimento, normalmente depois de uns 7 a 10 dias, para ter uma melhora na abertura de boca, um pouco mais de conforto. Então a fisioterapia ela vai ser uma parte muito importante do tratamento, que apresenta um grau de melhora assim, substancial. Então é muito legal. E eu sempre reforço para os pacientes que é importante. Muito paciente reclama assim, no começo dói, no começo vai doer. Você tem que pensar numa academia. Você vai fortalecer a sua musculatura de uma forma certa. Então você vai tirar alguns hábitos de abertura, de fechamento, na movimentação de lateralidade, que podem estar causando algum vício. Então isso no começo vai ser um pouco difícil, gradativamente você vai conseguindo conquistar uma melhora dessa parte. E infelizmente, a gente também tem casos mais extremos, né? Que já evoluíram com algumas cirurgias, o paciente está com o osso sendo reabsorvido, a gente sabe que já está evoluindo com uma forma um pouco mais negativa, que a nossa última bala na agulha seria a prótese, né? Você substituir essa articulação, remove essa articulação e você coloca uma prótese, um componente metálico que vai fazer o movimento de uma articulação sadia, que normalmente esses pacientes não têm. Que também é um tratamento utilizado para casos que o paciente ele colou um osso com o outro. Que são casos, graças a Deus, mais raros, que a gente chama de anquilose. Essa anquilose, o paciente muitas vezes não tem abertura nenhuma da boca. Ele não consegue abrir a boca. Então, esse é um tratamento que precisa ser feito de uma forma rápida, porque ele é um paciente que ele come, mas come com má qualidade, só que ele não consegue higienizar. Então, normalmente ele tem uma incidência de cáries, de problemas odontológicos da parte dentária mesmo, imensos. Então você precisa agir com velocidade para ele não evoluir com infecções nessa região e não ter muitas dores também associadas com essas cáries ou alguma necessidade de tratamento de canal disso. Então são tratamentos mais extremos, não é uma coisa que você utiliza tão rotineiramente. Graças a Deus a gente tem pouca experiência nisso, porque a maioria dos nossos pacientes não está precisando ser encaminhada para o nosso último recurso, que é a prótese. É verdade. A gente fala em números, né? De cada 1000 pacientes, 800 a gente resolve com a conversa, 150 a gente vai resolver com uma artroscopia de lise e de lavagem, 40 a gente vai precisar da artroscopia operatória, que é de fazer a sutura, de fazer alguma manipulação na articulação, e os últimos 10 pessoas são as pessoas que vão acabar evoluindo para a prótese. Muitas vezes o próprio corpo acaba atacando a região óssea por diversos problemas, né, diversas reações inflamatórias crônicas, e acaba gerando esse processo
da falta de osso, né? Sim. E umas coisas interessantes que quando isso acontece, normalmente a mandíbula ela vai indo para trás um pouco, né? Os dentes vão desencaixando, a pessoa consegue ver o queixo diminuindo, né? Não é que Exato. aqui está diminuindo, a mandíbula está indo mais para Para trás porque essa trás. região próximo da cabeça ela começa a diminuir. E essa falta de estrutura óssea vai projetando a mandíbula para trás. Mas isso são casos muito mais extremos, né? Não é a rotina, né? Graças a Deus, a Sim. nossa rotina é tratar a grande maioria com artroscopia. E até foi legal que já entrou uns 10 pacientes nossos que a gente operou artroscopia, estão falando que estão ótimos, que adoraram o tratamento, que estão gostando de tudo que a gente está fazendo. É Uhum. muito legal. Graças a Deus a gente tem um feedback muito positivo quanto aos Sim. tratamentos, tanto a parte de placa e aconselhamento, fisioterapia, mas as cirurgias a gente está tendo um resultado muito positivo. Isso é muito legal porque você vê nos olhos do paciente, você vê no semblante que muda muito a qualidade de vida. E isso é Uhum. primordial. Uma pessoa sem dor, uma pessoa mastigando de uma forma adequada é muito, é muito bonito. É muito bonito. E a forma que o paciente vem com gratidão com você. Então, eu acredito que isso é um Isso, dos melhores feedbacks que você pode apresentar. Respondendo à pergunta da Caroline, o fato de apertar os dentes pode estar relacionado à ansiedade? Sim. sim, sem Muitas dúvida. vezes você tá com ansiedade, está com algum movimento, às vezes você não está exteriorizando, né? Não colocando para fora o seu Uhum. sentimento, que muitas vezes seria necessário, seria. Mas você acaba, às vezes, tensionando essa região para tentar, às vezes, controlar com um impulso um pouco mais fisiológico, a gente pode dizer. E muitas vezes, nesses casos, às vezes, é interessante trabalhar a parte psicológica. Você fazer um acompanhamento com um bom psicólogo, fazendo psicoterapia, porque muita gente fala para mim, nossa, Thales, mas eu tenho que fazer isso, não é para louco? Não é para louco. Eu Isso é um falo que eu mito. indico terapia para quem respira, né? Exatamente. Exatamente. Todo mundo que respira e que tem contato com outro ser humano deveria fazer terapia. Ponto. Esse é o fator que indica quem precisa ou quem não precisa. Porque o importante também é você, para os pacientes que forem indicados a fisioterapia e precisarem, você criar um vínculo com o seu fisioterapeuta. Porque você não vai contar seus problemas para uma pessoa que você viu uma vez. A grande maioria Uhum. das pessoas, no caso. Tem pessoas que a gente sabe que tem facilidade imensa para fazer isso. Sim. Mas é muito importante você criar um vínculo. E você criar um vínculo com uma pessoa, você não vai criar em uma, duas sessões. Então vai ser é sempre uma escada. Isso eu falo para todos os pacientes. Você vai colocar um pé depois do outro. A cada dia vai ser uma melhora. A cada sessão você vai perceber uma diferença. Então, muitas vezes, o ser humano ele é muito imediatista. Ele gosta de ter o resultado agora. Ah, agora, eu sentei para tirar o dente. Beleza, tirou o dente, acabou. Não tem mais o dente. Não é bem assim. A gente sabe que envolve um tratamento muito mais globalizado. E mesmo com a cirurgia, essa parte é muito importante. Por quê? É Sim. 40% nosso e 60% é do 60%. paciente. Então não adianta você pegar um avião amanhã e ir para Miami, operar com o professor McKen, que é um dos primeiros artroscopistas do mundo, tem uma casuística belíssima, e Uhum. você continuar seguindo os mesmos hábitos. Aham. É a mesma coisa de você furar o pé no prego. Você vai resolver você trocar o sapato ou tirar o prego? É justo. Então a gente É precisa sempre justo. trabalhar dessa forma. Sim. É interessante que o povo saber, né, que os procedimentos, que a grande maioria da artroscopia, o paciente vai internar de manhã e normalmente ele vai embora no final do dia, ele não vai nem dormir no hospital. É um procedimento mais seguro, extremamente prático e tem um histórico, né, dentro da cirurgia de mais de 70 anos da primeira artroscopia que foi feita de ATM. Então já tem um histórico, já tem um embasamento teórico muito grande. E a gente consegue devolver a qualidade de vida para a pessoa muito mais rápido. Achei interessante, teve um estudo que saiu faz alguns meses, um artigo científico que bate muito com o que a gente consegue na prática, né? Que os melhores tratamentos para as disfunções da articulação, da parte óssea, da parte da estrutura da articulação, em primeiro lugar ficou a artroscopia associado com o ácido hialurônico que a gente faz. Em Uhum. segundo lugar, a artroscopia associado com o PRP, quando você vai tirar o sangue e vai pegar as melhores células de cicatrização e vai colocar dentro da articulação. Em terceiro lugar, ficou a artroscopia simples. Em quarto lugar, ficou os outros tratamentos. Então, esse tratamento está extremamente embasado, né, na literatura, extremamente seguro de ser feito
e a gente consegue ter o pós-tratamento, né? Com esse conjunto de coisas. E uma Sim, dúvida muito recorrente que as pessoas falam é se elas vão precisar usar a placa de mordida depois da cirurgia. Exatamente aquilo que a gente estava falando. É o tratamento completo, né? Ela vai ter que tirar esse prego do pé. E um desses movimentos é a placa de mordida, para exatamente. diminuir para mudar o posicionamento do osso em relação à cabeça, para diminuir esse apertamento de dentes, tratar essa ansiedade, tratar muitas vezes uma tristeza que fica recorrente, muitas vezes é muito comum, né? São duas coisas que acabam causando muito apertamento. Um, relacionamentos. Se a pessoa não está muito feliz no relacionamento, ela vai travar tudo aquilo dentro dela. É até físico, né? Ela trava os dentes para não falar o que ela está realmente pensando, o que ela Exatamente. realmente quer fazer. E essa mudança de apertar os dentes inconscientemente para ela buscar força para isso, acaba sobrecarregando tanto o rosto quanto a musculatura. E o segundo ponto é trabalho. Muitas vezes a pessoa se sente sobrecarregada e acaba descontando aquela sobrecarga do trabalho também na boca, também nos dentes, sem perceber. Aqui teve um monte de gente que falou que eles apertam os dentes o dia inteiro. Existem tratamentos para isso. Essas meditações guiadas, placa de mordida, uma conversa ou com a gente ou com o terapeuta vai ajudar muito. Tá, espera só um segundo que a Rê quer perguntar alguma coisa que o pessoal está perguntando para ela. Perfeito. Foi a Carol, ela perguntou se a dor na nuca que ela tem sentido pode estar relacionado com o apertamento de dente, que ela não sabe. Tá. Ó, teve uma pessoa chamada Carol perguntou se a dor na nuca que ela está sentindo pode estar relacionada à TM. Pode, porque principalmente pela posição de cabeça. Um dos problemas muito recorrentes é o uso do celular, né? De você ficar com a cabeça baixa com o celular. Você vai sobrecarregar a musculatura cervical. E essa musculatura inflamada pode gerar, sim, vários tipos de problemas. Uma outra posição, a musculatura mastigatória, ela está diretamente relacionada com a musculatura cervical, com a musculatura da coluna, com a musculatura peitoral. Quando você tem uma sobrecarga aqui, existe uma tendência de você também travar a musculatura dos braços, do peito, das costas. Isso vai acabar gerando uma série de problemas, uma série de inflamações que vão gerar dor. Mas é bem interessante avaliar não apenas essa causa, avaliar outras causas possíveis, como uma pressão alta, como uma cefaleia, para a gente descartar outras doenças. Não são todas as doenças do rosto que vão ser explicadas pelo apertamento de dente, pelo estresse e pela ansiedade. Existem algumas outras doenças que são relacionadas com a parte sistêmica do corpo, com a pressão, com o metabolismo da glicose, com diabetes, com a sua maneira que você trabalha. Existe nas empresas um apoio de pé para você elevar um pouco os pés, para você posicionar a coluna mais reta e você conseguir olhar para o computador ou para o celular de uma maneira, de uma postura mais alinhada. E essa postura mais alinhada, ela vai usar os ossos da coluna, os ossos do seu corpo para sustentar o peso. E quando a sua postura está mais sustentada pela coluna e pela parte óssea, existe uma grande probabilidade de sobrecarregar menos as articulações. E uma outra coisa interessante são os tratamentos de fortalecimento muscular, né? Uma coisa que eu falo muito para os pacientes são os jogadores de futebol, que eles fortalecem a musculatura das pernas para proteger a articulação do joelho, para poder gerar o movimento mais tranquilo, mais fluido e mais fácil. E aqui a gente pode fazer também uma academia no rosto, né? Tem uma série de exercícios, uma série de movimentos, de alongamentos que são possíveis de serem feitos, que vão gerar essa melhora nessa qualidade, nessa saúde, tanto da musculatura quanto da articulação. É isso aí. A gente teve uma outra pergunta aqui, Rafa, da Érica. É um pouquinho fora do assunto de ATM em si, mas acaba sendo um problema também muito recorrente de quem tem problema de ATM, que seria o paciente classe 2, né? Para quem não sabe, é o paciente que tem o queixo um pouco para trás, em comparação com a maxila, que é essa parte de cima.
O paciente classe 2, a gente sabe que é muito comum dele desenvolver esses problemas da TM pelo retroposicionamento, né? Posicionamento para trás da mandíbula. Uhum. Você estimula uma menor forma do côndilo, do osso da mandíbula, ou do côndilo, que a gente chama. Então, esse Uhum. côndilo acaba, muitas vezes, até sendo reabsorvido, e o paciente classe 2 ele tende a tentar compensar a sua discrepância. O que é compensar a discrepância? Ele vai tentar jogar o queixo para frente na hora de falar, na hora de sorrir, na hora de tirar uma foto. Então, muitas vezes você acaba, às vezes, forçando essa musculatura e também aplicando um certo torque, uma força na sua articulação. A cirurgia para correção de classe 2, em casos esqueléticos, é indicada a cirurgia ortognática. Em discrepâncias menores, a gente tem o nosso colega Roberto aqui, que Está nos assistindo. está nos assistindo, e eu posso afirmar aqui que ele não chega a operar milagre, mas ele chega perto. Então a gente sabe que muitas vezes o preparo para essa cirurgia é um pouco longo, mas ele é necessário e muito bem feito, para que a gente consiga, no procedimento cirúrgico, de você soltar o osso nessas duas partes, tanto a parte de cima, para que você encaixe as suas bases ósseas de uma forma que a sua Uhum. mordida não fique com essa distância, com essa Uhum. classe 2. Alguns casos de cirurgia podem fazer melhor articulação? Sim, não e talvez. Então você não tem um. Hoje a gente sabe que o consenso é muito mais para não do que para sim. Que é mais Uhum. importante. Isso é recomendação, não é uma coisa que eu acho que é bom. Isso tem recomendação, isso a gente tem literatura, a gente tem bom trabalho falando. O que acontece? É importante que você trata a parte articular para que você tenha um conforto, uma estabilização antes de fazer a parte do aparelho. Fez o aparelho, encaminhou para a cirurgia, provavelmente vai precisar fazer um certo tratamento depois. Uhum. Mas a gente sabe que o tratamento para disfunção não é a cirurgia ortognática. Tá? Uhum. Ela pode, inclusive, às vezes, agravar esses problemas. Então é importante a gente, primeiramente, fazer um bom diagnóstico, porque se o paciente tiver algum tipo de sintoma, a gente investigar e fazer um bom tratamento antes, para que durante o tratamento não precisa interromper o aparelho, para que você tenha toda a parte desse tratamento para disfunção, que infelizmente às vezes é comum. A gente receber paciente no consultório, tá com o aparelho há algum tempo, tá com dor. E aí a gente acaba Uhum. ficando numa situação um pouco complicada. Recomenda remover o aparelho, tenta resolver só com fisioterapias, em alguns casos fazendo aplicação de toxina botulínica, outra diminuir a concentração de força nesse músculo. Então são casos que acabam tendo um pouco mais de complexidade. Por quê? Porque você não conseguiu fazer um bom diagnóstico no começo. Então por isso que é importante você otimizar o seu tempo no começo das consultas para você estabelecer um bom diagnóstico, um bom plano de tratamento. Um Sim. bom diagnóstico, um bom plano de tratamento, você não vai precisar ficar voltando etapas. Então você não Uhum. perde tempo. Você otimiza o seu tempo no início, gastando um pouco mais dele, para que você lá na frente consiga ter um resultado melhor com menos tempo, às vezes. Uma coisa que vai complicar o paciente que está com aparelho ortodôntico e vai precisar de uma avaliação nossa para ver dores, vai prejudicar a qualidade da ressonância, né? Hoje em dia, a gente sabe que você, sim, pode fazer a ressonância com o aparelho ortodôntico. Você não tem risco nenhum nesse tipo de procedimento. O que pode acontecer é uma diminuição da qualidade da imagem que a gente consegue obter através da ressonância magnética. E Exatamente. para você conseguir fazer um diagnóstico mais preciso, talvez seja indicado a remoção do aparelho, para que a gente possa fazer os exames, tanto o exame clínico quanto os exames de imagem, os exames complementares, para que a gente possa entender o que está acontecendo com você. Muitas vezes, o que está causando a dor é um hábito que você tem. Uma coisa que é legal da gente colocar aqui, Thales, que nós temos mais 9 minutos de live, depois o Instagram vai derrubar a gente. Mas depois, essa live ela está indo direto para o YouTube da clínica. Nós vamos subir para você reassistir outras vezes e também para você indicar para outras pessoas que têm dores, que têm desconforto e que você gostaria que essas pessoas soubessem um pouco mais o que está acontecendo com elas, quem que elas podem procurar, quais são os tratamentos que existem, quais são as melhores novidades, as melhores tecnologias que existem no mundo para os casos dessas pessoas, ou seu. Porque a gente percorreu os melhores congressos do mundo para trazer o que tem de mais moderno, de mais novo de tecnologia para vocês que comparecem com a gente, pedindo um socorro, pedindo uma orientação, pedindo uma melhora na qualidade de vida. Muitas vezes, roer unha. Esse é um hábito que
extremamente prejudicial para a articulação. É uma coisa muito simples, é uma coisa que acontece com uma quantidade gigante de pessoas, que é o hábito de roer as unhas. Quando você está roendo as unhas, no primeiro momento não é higiênico, mas é um hábito que muitas vezes acontece sem que você perceba, é um hábito inconsciente. Quando você faz esse hábito, você está fazendo uma força que está fazendo esse movimento com a mandíbula. Ela está mudando de posição, você está sobrecarregando tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, fazendo esse hábito de roer as unhas. E isso vai gerar, somado com ansiedade, somado com estresse, somado com tudo isso que a gente está vivendo, uma sobrecarga na musculatura. E essa sobrecarga, inevitavelmente, vai desencadear em dor. E se esses casos, mesmo um trauma de pequena intensidade, como esse de roer as unhas ou de apertar os dentes, no longo prazo, são múltiplas inflamações recorrentes que, em muitos casos, infelizmente, acaba danificando a articulação e a gente vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica para corrigir esse desarranjo que aconteceu, essa inflamação tão recorrente. E até os componentes químicos mesmo, que estão dentro da articulação, eles estão carregados dessas pequenas inflamações recorrentes que foram acontecendo. E de tanta inflamação recorrente, esse líquido que vai nutrir a articulação, falando de uma maneira bem clara para que todo mundo aqui possa entender, ele fica mais grosso, ele vai ficar com os cristais inflamatórios dentro da articulação. Imagina se você colocasse areia no óleo do seu carro. Inevitavelmente as peças do carro iam trabalhar sobrecarregadas e em algum momento ela ia pedir uma visita para o mecânico. E aqui no nosso caso, a visita para o mecânico vai ser o mecânico dos ossos da face, que é o cirurgião bucomaxilofacial, que vai lidar com a boca, com os maxilares, tanto o superior quanto o inferior, quanto a face, que é a nossa especialidade. Exatamente. É isso aí, pessoal. E uma coisa que também que às vezes eu sempre falo, vou deixar registrado aqui, se o ortopedista operasse todo o joelho que estrala, ia ter fila no centro cirúrgico. Uhum. Então a gente trabalha também da mesma forma, nem toda articulação que estrala às vezes precisa ser operada. Tá? Então, isso é muito importante, a gente associar o seu problema ao achado. Muita gente fala assim, eu estralo, tem que operar? Não necessariamente. Sim. Cada caso vai ser um caso. Não é mandatório. A gente sabe que existem casos que você percebe que o estralo ele indica um problema um pouco mais severo, mas existem casos que você percebe que é importante muito mais você aconselhar e fazer acompanhamento do que às vezes você indicar um procedimento cirúrgico. Então é muito importante você criar esse bom senso durante a vivência. Eu sempre brinco com os alunos que o cirurgião ele passa por 3 fases. Aquele quer operar, a fase que ele sabe porque ele está operando e a fase que ele não quer operar. Então isso é muito bonito na nossa formação e algumas pessoas demoram para conquistar, algumas pessoas às vezes conquistam um pouquinho mais rápido. Eu brinco às vezes com ele pela baixa idade, eu acabei ficando velho muito cedo. É justo. É um dos benefícios de estudar muito, né? A gente acaba tendo contato com muita gente, né? Que essa é até uma diferença entre o sábio e o tolo, né? O sábio é aquele que vai aprender com os erros dos outros, né? E o tolo é aquele que acha que só a verdade dele é a única que conta, né? E acaba batendo mais a cabeça, acaba tendo mais problemas, inevitavelmente gerando mais aprendizado através de vias mais doloridas. Exatamente. Mas tem uma outra pessoa, Thales, que ela está falando que ela precisa urgentemente passar com um especialista bucomaxilo, mas ela tem medo. Olha, eu vou te dizer que o medo pode acontecer deles acabar piorando o seu caso. Que muitas vezes o tratamento, se for diagnosticado bem no começo, ele vai ser muito mais simples, muito mais tranquilo do que a gente aguardar essa inflamação ficar recorrente e acabar ter que virando um procedimento cirúrgico. Como a gente falou durante toda a live, todo o tratamento, todo o diagnóstico que a gente faz cedo para poder gerar uma saúde, tanto do corpo, quanto das emoções, quanto da sua articulação, ela vai gerar um problema muito menor e muito mais tranquilo para você. Sim. Thales, tem alguma consideração final? Pra gente... E fora que também a gente está disposto para sentar para conversar.
Sempre, sempre. Muitas vezes, tenho medo, tá, sente, marca um dia, vamos conversar. Acho que o primeiro ponto a gente te escutar, acho que já é uma etapa para melhorar. Uhum. Então a gente nunca pode pensar nisso como um tempo não utilizado, a gente vai utilizar de uma forma muito boa. Então, às vezes, marcar uma consulta para sentar, para conversar, para mostrar o problema, tudo bem. Ninguém vai fazer nada obrigado. A gente vai Sim. sempre propor alguma coisa e quem vai aceitar ou não são sempre os pacientes. A gente não vai entrar numa posição sempre de imposição. Existem tratamentos que a gente não tem muita alternativa, mas sempre que a gente tem alternativa, a gente gosta de colocar as cartas em cima da mesa, para que a decisão seja feita entre nós, com a experiência, e também com o paciente, que a vontade soberana ainda acaba sempre sendo dos pacientes. Ressalvo Sim. casos extremos de infecção. Mas em consultório a gente sabe que é sempre possível a gente sentar e ter uma decisão em conjunto, de uma forma muito mais sadia e atendendo sempre às necessidades, de uma forma correta e sempre buscando o melhor para todo mundo. Eu acho até interessante quando algum familiar tem alguma dúvida, marca uma consulta com a gente, trazendo os familiares que estão com dúvida. Vamos conversar Com com todo certeza. mundo para poder explicar tecnicamente qual que é o planejamento, qual que é a ideia, aonde que ele pode ser ajudado, o Exatamente. embasamento científico que a gente tem para isso, qual que é o benefício que pode acontecer, quais são os riscos de todas as etapas do procedimento. Isso é uma coisa que a gente fala à exaustão, para todo mundo saber exatamente o que está acontecendo, o que pode acontecer, o que é muito raro acontecer e quais são as expectativas, né? Alinhar o que é real do que às vezes não é possível, né? A gente não Exato. consegue refazer um osso que foi absorvido simplesmente pedindo para a pessoa para o osso voltar a crescer. Ele já cresceu aquilo que ele tinha para crescer, né? Tem coisas que a gente tem limitações técnicas da área da odontologia e da área da medicina. Mas, entre esse longo gráfico, tem uma infinidade de coisas que são possíveis. E muitas vezes as coisas são simples, uma boa conversa vai resolver 80% dos casos, e os 20% que faltam, talvez a gente vai ter que pedir mais alguns exames e entrar num pequeno procedimento cirúrgico visando devolver qualidade de vida, visando que a pessoa consiga sorrir, consiga comer, consiga falar de uma maneira leve, de uma maneira tranquila e tendo saúde de maneira integral, que é o nosso objetivo. Exatamente. Thales, estamos com 58 minutos de live. Falo que essas lives de 1 hora são pouco, porque elas passam muito rápido. Sim. É muito interessante. Nós vamos marcar agora novas lives para a gente continuar essa discussão, continuar essa troca de informação. A gente pode pegar alguns temas mais específicos. Eu vou pedir para as pessoas que estão assistindo essa live deixarem um comentário, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, dizendo quais são os pontos que ficaram mais dúvidas referente à nossa conversa, porque a gente fez um apanhado geral, né? Tanto do tratamento clínico quanto dos tratamentos cirúrgicos. E as próximas lives vão ser baseadas em todas as nossas experiências, tanto como cirurgiões que operamos no mundo inteiro, quanto pela experiência que a gente tem de estudos científicos, quanto a experiência que a gente ganha com os nossos pacientes, que é uma experiência que eu falo que não tem preço. De a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer, ouvir a experiência da pessoa que está passando por aquilo. Que a gente tem a experiência teórica, né? O paciente tem a experiência prática, ele está vivendo com aquilo, né? Ele continua com aquilo depois que ele sai da consulta, sai do consultório e vai para a casa dele se relacionar com os familiares dele. Exatamente. Grande Thales, gratidão pela conversa. Nos vemos Grato, em Rafa, pela breve. atenção. Amanhã estamos Aí, juntos. se Deus quiser. Beijo no coração de todo mundo que está assistindo. E na próxima terça-feira teremos mais uma live pela área da saúde, para falar das dores na face, das dores no rosto e tudo que a gente já aprendeu por essas vivências e esses caminhares pela área da cirurgia bucomaxilo, que pode te favorecer, que pode te ajudar a sorrir, a mastigar e ter mais qualidade de vida. Valeu, Thales. Até amanhã. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.